Imagine um palácio de mármore reluzente, corredores imensos, onde ecos de vozes e passos se misturam ao som de harpas e flautas. Tochas e candelabros iluminam tapeçarias bordadas a ouro. O perfume do incenso sobe aos céus enquanto taças de vinho passam de mão em mão. Em Suzã, a capital do Império Persa, o rei Assuero celebra sua própria glória em um banquete sem igual. É festa, é luxo, é poder em sua forma mais exuberante. Mas por trás de toda essa ostentação, Deus está prestes a escrever uma história que mudaria o destino de uma nação inteira. Uma história em que a fragilidade de uma jovem órfã será transformada em coragem para salvar um povo condenado à destruição. Uma história que revela que, mesmo quando o nome de Deus não é citado diretamente, sua mão invisível move cada detalhe. Hoje você vai conhecer essa história. A história de Ester. O tempo é o reinado do poderoso Assuero, conhecido na história como Xerxes, o monarca que governava do Egito até a Índia. Seu império era o maior que o mundo já havia visto até então. Homens de todas as nações, de diferentes línguas e culturas, viviam sob sua autoridade. Assuero era temido, mas também conhecido por sua excentricidade e orgulho. Para mostrar sua grandeza, ele organizou um banquete de 180 dias. Sim, meio ano inteiro de celebração. Era como se quisesse provar ao mundo que não havia ninguém maior que ele. O vinho fluía sem limites, as joias cintilavam à luz dos candelabros e a elite do império estava reunida para aplaudir a glória de seu rei. Ao final desses meses de festas, Assuero preparou ainda outro banquete, desta vez de 7 dias, aberto a todo o povo presente em Suzã. Era o ápice da extravagância. O jardim do palácio foi decorado com cortinas brancas e púrpuras, penduradas por cordões de linho fino em anéis de prata. O chão brilhava em mosaicos de mármore e pedras preciosas. As taças eram de ouro, cada uma de um modelo diferente, como se até nos copos fosse proibido repetir. E tudo isso tinha um objetivo: mostrar que Assuero era invencível. Em meio a toda essa festa, uma ideia surgiu no coração do rei. Embriagado de vinho e tomado pela arrogância, ele decidiu exibir não apenas sua riqueza, mas também a beleza de sua esposa, a rainha Vasti. Mandou chamá-la à presença de todos os convidados para que eles pudessem admirar sua formosura. Mas Vasti disse não, e esse não ecoou como um trovão dentro do palácio. Ninguém ousava contrariar o rei. A recusa da rainha foi vista como um escândalo, uma afronta pública diante de toda a nobreza. O silêncio que se seguiu ao anúncio da recusa de Vasti foi mais pesado do que qualquer música poderia preencher. O orgulho ferido de Assuero se transformou em ira. Seus conselheiros, temendo que o exemplo de Vasti inspirasse outras mulheres do império a desobedecerem seus maridos, sugeriram que ela fosse deposta. E assim, em um único decreto, Vasti perdeu a coroa. O trono estava vazio, e o destino de uma nação inteira começava a ser preparado. Passado o tempo da fúria, Assuero começou a sentir falta da presença da rainha. Mas por causa da lei irrevogável que ele mesmo havia decretado, Vasti jamais poderia voltar. Os conselheiros então propuseram um plano: reunir moças virgens e formosas de todo o império, trazê-las ao harém real e escolher entre elas a nova rainha. E foi assim que o maior concurso de beleza da história foi iniciado. Mas por trás do brilho das joias e do esplendor do palácio, estava em jogo muito mais do que uma coroa. Entre as moças escolhidas para participar, estava uma jovem judia chamada Hadassa, mais conhecida pelo nome persa que recebera, Ester. Ester não era filha da nobreza persa, nem de uma família rica. Órfã de pai e mãe, ela fora criada por seu primo Mardoqueu, um judeu que vivia
Em Suzã, apesar de sua simplicidade, Esther era dotada de uma beleza incomum. Mas mais do que sua aparência, o que chamava a atenção era sua graça, sua delicadeza, sua maneira sábia de se portar. Ela foi levada ao palácio, junto com muitas outras jovens, para passar por longos meses de preparação. Perfumes raros, óleos aromáticos, roupas luxuosas, tudo fazia parte do processo de transformação exigido pela corte. Mas Esther, mesmo no meio desse ambiente de luxo e competição, guardava consigo algo que nenhuma outra possuía: a mão invisível de Deus que a conduzia. Mardoqueu, atento e preocupado, visitava diariamente o pátio do palácio para saber como ela estava. E por orientação dele, Esther manteve em segredo sua origem judaica. Quando chegou a hora de se apresentar diante do responsável pelo harém, Esther conquistou sua simpatia de imediato. Recebeu cuidados especiais, melhores acomodações e os melhores cosméticos. E assim, pouco a pouco, Deus estava posicionando Esther exatamente onde queria que ela estivesse. O que parecia apenas uma escolha de beleza era, na verdade, parte de um plano eterno. Porque enquanto Assuero buscava uma rainha para saciar seu orgulho, Deus estava preparando uma intercessora para salvar seu povo. E assim termina a primeira parte dessa história. O palco está montado. Um rei arrogante, um império gigantesco, uma rainha deposta e uma jovem judia prestes a ser exaltada. Mas o que ninguém ainda sabia é que das decisões tomadas dentro daqueles muros dourados dependeria a vida ou a morte de milhares de pessoas. Chegou o grande dia. Uma a uma, as jovens do império eram chamadas para se apresentarem diante do rei. Cada moça recebia tudo o que desejasse levar consigo: vestidos, joias, perfumes. Elas desfilavam diante de Assuero com seus adornos, mas nenhuma parecia satisfazer o coração do monarca. Esther, porém, seguiu outro caminho. Ela não pediu nada além do que o responsável pelo harém lhe orientou. Não confiou em enfeites para impressionar. Sua simplicidade e graça foram suficientes. Quando entrou no salão real, todos os olhos se voltaram para ela. A atmosfera pareceu mudar. Assuero a viu e ficou encantado. Não era apenas beleza, mas algo além. Havia em Esther uma presença que cativava, uma luz que não se explicava com palavras. E assim, diante de toda a corte, o rei colocou sobre sua cabeça a coroa real. Esther foi proclamada rainha da Pérsia. Um banquete foi organizado em sua honra e decretos foram publicados para celebrar a nova soberana. O que ninguém sabia era que, ao elevar uma jovem judia ao trono, Deus estava posicionando sua resposta para um problema que ainda nem havia surgido. Enquanto Esther se adaptava à vida no palácio, Mardoqueu permanecia atento nos portões. Um dia, ele ouviu 2 oficiais tramando contra o rei. Uma conspiração estava prestes a acontecer. Mardoqueu avisou Esther, que imediatamente contou a Assuero em nome de seu primo. A traição foi investigada e confirmada. Os conspiradores foram executados e o relato foi registrado nos livros do reino. Um detalhe que parecia pequeno seria a chave para os eventos futuros, porque em Suzã, até os registros esquecidos serviriam de palco para o mover silencioso de Deus. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Amã. Ele era um homem ambicioso, orgulhoso, descendente dos amalequitas, inimigos históricos do povo de Israel. Assuero o promoveu, elevando-o acima de todos os príncipes e oficiais. Um decreto ordenou que todos se curvassem diante de Amã em sinal de respeito. E assim acontecia, dia após dia. Todos se inclinavam, exceto um homem, Mardoqueu. Ele era judeu e sabia que sua adoração pertencia somente a Deus. Não importava se todos os outros dobrassem os joelhos. Mardoqueu permaneceu de pé. A recusa o destacou no meio da multidão. Amã, envaidecido e irritado, sentiu seu orgulho ferido.
E como todo coração tomado pelo ódio, ele não se contentou em punir apenas um homem. Decidiu exterminar todo o povo ao qual Mardoqueu pertencia. Amã foi até Assuero com um discurso ardiloso. Há um povo disperso entre as províncias de teu reino, um povo que não segue as leis do rei. Não convém tolerá-los. Dá-me permissão, ó rei, para destruí-los. Eu mesmo oferecerei uma grande soma de prata para o tesouro real. O rei, sem dar muita importância, entregou-lhe o anel com o selo real. Com esse simples gesto, autorizou Amã a escrever o que quisesse em seu nome. E assim, no dia escolhido pela sorte, o Pur, cartas foram enviadas a todas as províncias, decretando a aniquilação de todos os judeus, homens, mulheres, crianças. Um dia específico foi marcado para o massacre. Suzã mergulhou em confusão. Enquanto Amã e o rei se sentavam para beber, a cidade inteira estava em choque. Quando recebeu a notícia, Mardoqueu rasgou suas roupas, vestiu pano de saco e cinzas e saiu pela cidade chorando em alta voz. Em todas as províncias, os judeus se entregaram ao lamento, ao jejum e ao pranto. A notícia chegou até Ester. Ela enviou roupas a Mardoqueu, tentando acalmá-lo, mas ele recusou. Então enviou um mensageiro para entender o que estava acontecendo. Mardoqueu contou tudo, a trama de Amã, o decreto assinado com o selo real, a data marcada para a destruição. Pediu a Ester que fosse até o rei interceder pelo povo. Mas havia um problema. Ester respondeu: todos sabem que é proibido entrar na presença do rei sem ser chamado. Quem fizer isso será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro. E já faz 30 dias que ele não me chama. Ela estava diante de uma escolha impossível. De um lado, o medo da morte. Do outro, a responsabilidade de interceder. Foi então que Mardoqueu enviou a famosa resposta que ecoa até hoje. Não imagines que por estares no palácio escaparás. Se te calares, socorro e livramento virão de outra parte. Mas, quem sabe se não foi para este tempo que chegaste a este reino? Aquelas palavras atravessaram o coração de Ester. De repente, sua história ganhou novo sentido. Ela não estava no trono por acaso. Sua beleza, sua graça, sua posição, tudo fazia parte de algo maior. E ali, no silêncio do palácio, Ester tomou a decisão que mudaria tudo. Vá, reúna todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. Suzã, a capital do império, mergulhou em um silêncio diferente. Não era o silêncio da paz, mas o da expectativa. Em cada casa judaica, as lamparinas ardiam mais fracas, pois o povo jejuava. Não havia pão, não havia vinho, não havia carne. Apenas orações, lágrimas e corações quebrantados diante do Deus de Israel. Ester também jejuava. No palácio, cercada de luxo, ela e suas servas abriram mão da comida e se prostraram em oração. Aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. O peso da decisão recaía sobre ela. Entrar diante do rei sem ser chamada poderia custar sua vida. Mas naquele período de jejum, a fragilidade da jovem órfã se transformava em força. Ao final do 3º dia, o coração de Ester estava firme. Era hora de agir. Vestida com suas vestes reais, Ester se colocou diante do espelho. Seus olhos refletiam não apenas a beleza que encantara Assuero, mas a coragem de quem estava prestes a arriscar tudo por seu povo. Ela caminhou lentamente até o salão real. Os guardas se afastavam. O som de suas sandálias ecoava no mármore. À medida que se aproximava, a tensão aumentava. Todos sabiam o que acontecia com quem ousava entrar sem ser chamado. No trono, o rei Assuero ergueu os olhos. E naquele instante de silêncio absoluto, a vida de Ester parecia pender de um fio. Então, algo inesperado aconteceu.
Assuero estendeu o cetro de ouro. A sala suspirou aliviada. Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro e ouviu as palavras que mudaram tudo. Qual é o teu pedido, rainha Esther? Até metade do reino te será concedido. Esther poderia ter revelado tudo naquele instante. Poderia ter denunciado Amã e suplicado pela vida do seu povo. Mas não. Ela agiu com sabedoria. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete íntimo. Assuero aceitou de bom grado. Amã, tomado de orgulho, se sentiu privilegiado. Não era qualquer um que recebia um convite particular da rainha. Ele saiu daquele banquete com o coração inflado. No entanto, havia algo que perturbava Amã. Ao sair do palácio, ele viu novamente Mardoqueu, firme, de pé, sem se curvar. Sua alegria se transformou em ira. Em casa, influenciado pela esposa e pelos amigos, Amã mandou preparar uma forca de 22 metros de altura. Decidiu que nela penduraria Mardoqueu. Era seu plano pessoal de vingança, que se somava ao decreto de extermínio contra os judeus. Naquela mesma noite, algo incomum aconteceu. O rei Assuero não conseguiu dormir. Ele pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino. Enquanto os servos liam registros de anos passados, um detalhe chamou sua atenção. Estava escrito que Mardoqueu havia denunciado uma conspiração contra o rei, mas nunca fora recompensado. Assuero interrompeu a leitura. Como podia um homem salvar a sua vida e não recebera nenhuma honra? Na manhã seguinte, o rei chamou Amã para aconselhamento. O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, tomado de vaidade, pensou consigo: quem mais o rei desejaria honrar senão a mim? Então, descreveu uma cena de glória. O homem deveria ser vestido com as vestes reais, colocado no cavalo do rei, coroado e conduzido pela cidade, enquanto alguém proclamava: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assuero sorriu e respondeu: perfeito, vá depressa, faça isso com Mardoqueu, o judeu que está sentado à porta do palácio, e não omita nada do que disseste. O coração de Amã despencou. Aquilo que planejava para si, agora deveria fazer ao seu maior inimigo. A cena foi memorável. Amã, o homem mais poderoso depois do rei, conduzia Mardoqueu pelas ruas de Suzã. O povo assistia em espanto. Aquele que decretara a morte dos judeus agora proclamava a honra de um deles. Amã voltou para casa humilhado, com o rosto coberto de vergonha. Mas mal teve tempo de refletir. Os mensageiros do palácio já o chamavam para o segundo banquete da rainha Esther. O clima estava tenso. Assuero, curioso, perguntou novamente: qual é o teu pedido, rainha Esther? Até metade do reino te será dado. Esther respirou fundo. Este era o momento pelo qual havia jejuado, orado e se preparado. Com voz firme revelou: se achei favor diante de ti, ó rei, concede-me a minha vida e a vida do meu povo. Porque fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas para sermos escravos, eu teria ficado calada. Mas não é apenas isso, é a nossa existência que está em jogo. O rosto do rei escureceu. Ele perguntou: quem é esse homem? Onde está o inimigo que ousou fazer tal coisa? Esther apontou: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Amã empalideceu. O banquete se transformou em julgamento. O salão, antes cheio de perfumes e taças de vinho, agora estava carregado de tensão. Amã tremia. O homem que se considerava intocável agora estava exposto diante do rei e da rainha. Assuero, tomado de fúria, levantou-se e saiu para o jardim. A raiva queimava em seu coração. Como poderia alguém dentro de seu próprio círculo de confiança ousar atentar contra a rainha e seu povo? Amã, em desespero, lançou-se sobre Esther para suplicar por sua vida.
Mas quando o rei voltou e viu a cena, interpretou de outra forma. Acaso pretende o inimigo violentar a rainha diante de mim, em minha própria casa? As palavras mal haviam saído da boca do rei e já cobriam o rosto de Amã com um pano, sinal de condenação. Foi então que um dos oficiais disse: há uma forca preparada na casa de Hamã, de 22 metros de altura, feita para Mardoqueu, aquele que salvou a vida do rei. Assuero não hesitou. Pendurem-no nela. E assim, o homem que arquitetara a destruição de todo um povo foi executado em sua própria armadilha. Amã caiu diante do mesmo destino que havia preparado para outro. O anel real foi retirado de sua mão e entregue a Mardoqueu. E Ester recebeu a casa de Amã como posse. A virada era clara. Quando Deus decide agir, ele inverte destinos em um piscar de olhos. Mas havia um problema. A lei dos medos e persas não podia ser revogada. O decreto que autorizava a destruição dos judeus ainda estava em vigor. Ester caiu novamente aos pés do rei, chorando. Se é do agrado do rei, anule os planos de Amã e salve o meu povo. Assuero, então, autorizou Mardoqueu a escrever um novo decreto em seu nome. O selo real novamente foi usado, mas desta vez para dar ao povo de Deus o direito de se defender. Cartas foram enviadas às 127 províncias, anunciando que os judeus poderiam se armar e lutar contra qualquer um que tentasse atacá-los. A notícia trouxe alegria e esperança. Onde antes havia lamento, agora havia cânticos de vitória. Chegou o dia estabelecido pelo decreto anterior, o dia que deveria ser de destruição. Mas em todas as cidades, os judeus estavam prontos. Quando os inimigos se levantaram contra eles, encontraram resistência. O medo do Deus de Israel caiu sobre as nações. Até mesmo oficiais e governadores passaram a apoiar os judeus, porque sabiam que Mardoqueu agora tinha grande influência diante do rei. Em Suzã, o confronto foi intenso. Mas ao final, os judeus prevaleceram. O dia que deveria ser de luto se transformou em dia de celebração. Mardoqueu, aquele que outrora se sentava no portão do palácio, agora vestia trajes reais de linho azul e branco, com uma grande coroa de ouro. Quando ele saía pelas ruas, a cidade inteira exultava. Os judeus estavam cheios de alegria, honra e glória. Aqueles que antes viviam com medo passaram a andar de cabeça erguida, porque o Senhor havia revertido a sentença contra eles. Para que ninguém esquecesse o que Deus havia feito, Mardoqueu instituiu a festa de Purim. Seriam dias de banquete, troca de presentes e celebração da libertação. Purim tornou-se um memorial perpétuo, a lembrança de que a sorte lançada por Amã foi transformada em vitória pelo Deus que governa a história. E até hoje, os judeus celebram Purim como sinal de que o impossível pode ser revertido quando Deus levanta intercessores no tempo certo. Ester, a jovem órfã, tornou-se símbolo de coragem e entrega. Seu nome ecoa nos séculos como a mulher que escolheu arriscar a vida por amor ao seu povo. Seu legado nos ensina que não existem posições conquistadas apenas por acaso. Cada porta aberta, cada oportunidade, cada lugar de honra pode ser parte de um propósito maior. E assim, a história que começou em um palácio de luxo terminou em celebração de vida, vitória e justiça. Há algo curioso no livro de Ester. O nome de Deus não é mencionado uma única vez. E ainda assim, a sua mão está em cada detalhe. Ele moveu o coração do rei para escolher Ester. Ele permitiu que Mardoqueu descobrisse a conspiração dos guardas. Ele revelou a maldade de Amã no momento certo. Ele reverteu a sentença e trouxe vitória. Esse silêncio de Deus nos ensina que nem sempre ouviremos sua voz de maneira audível, nem sempre veremos milagres espetaculares. Muitas vezes, o Senhor age nos bastidores da história,
guiando os acontecimentos de forma sutil, mas poderosa. Esther nos lembra que mesmo quando Deus parece oculto, ele continua presente. Esther poderia ter permanecido calada. Ela tinha a segurança do palácio, o conforto do trono e a proteção da coroa, mas escolheu arriscar tudo. Seu exemplo nos desafia a sermos corajosos quando a fé é colocada à prova. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Mardoqueu disse: "Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao trono?" E essa pergunta ecoa para nós hoje. Quem sabe se não foi para este tempo, para este lugar, para esta geração, que Deus nos colocou exatamente onde estamos? O decreto contra os judeus era irreversível. As leis dos persas não podiam ser revogadas. Humanamente, não havia saída. Mas Deus não precisa mudar leis humanas para cumprir seus propósitos. Ele pode criar novas possibilidades, abrir caminhos invisíveis e transformar desespero em esperança. O que parecia definitivo tornou-se oportunidade para a manifestação de sua glória. A história de Esther nos mostra que, com Deus, nenhuma sentença é final, nenhum plano inimigo é absoluto. Assim como Esther, somos chamados a interceder. Talvez não diante de um rei terreno, mas diante do Rei dos Reis. Nosso clamor, nossas orações e nossa fé podem mudar destinos. Esther arriscou a vida para se colocar na brecha por seu povo. Nós também podemos nos colocar na brecha por nossa família, nossa nação e pelas gerações futuras. A pergunta é: teremos a mesma coragem? Deus está no controle mesmo no silêncio. Quando não ouvimos sua voz, precisamos confiar em sua mão. Nossas posições têm propósito. Assim como Esther, cada lugar que ocupamos é uma oportunidade de manifestar o plano de Deus. Oração e intercessão mudam histórias. Quando nos posicionamos em fé, o impossível pode ser revertido. A justiça de Deus sempre prevalece. Os planos do inimigo não são maiores que o decreto eterno do Senhor. Hoje, assim como no tempo de Esther, muitos vivem cercados por ameaças invisíveis, medo, ansiedade, crises familiares, lutas espirituais. Mas a mensagem continua a mesma. O Senhor é poderoso para inverter destinos. Se você se sente fraco, lembre-se de Esther. Se você se sente cercado, lembre-se de Mardoqueu. Se você acha que é tarde demais, lembre-se de que Deus pode agir até no último instante. Ele continua levantando pessoas para um tempo como este. E talvez esse alguém seja você. Assim termina a jornada da rainha Esther, uma órfã transformada em rainha, que se tornou instrumento de salvação para todo um povo. Que essa história desperte em você a fé, a coragem e a certeza de que Deus ainda escreve novos capítulos na vida daqueles que confiam nele. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança e coragem. Escreva nos comentários: "Eu creio que nasci para um tempo como este", e declare com fé que você faz parte do plano de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias bíblicas transformadoras, porque assim como Esther, você também foi chamado para viver algo maior.